Olá, meu nome é Guilherme Steiner Amabile Meu nome é Gabriel Mengato Chiarelli de Calor. e hoje a gente vai apresentar aqui o nosso trabalho de sistemas operacionais, onde a gente acabou criando um simulador de gerenciamento de memória com paginação, que foi feito em C++, e a gente pode criar, visualizar, liberar processos que ocupam frames na memória física. Ele vai então demonstrar o funcionamento do mecanismo de alocação não contígua de memória, onde cada processo é dividido em páginas que são armazenadas em quadros livres da memória física. E bom, primeiro de tudo, para que a gente possa executar esse programa, será necessário que o usuário tenha o compilador do C e C++. No caso, para nós será o G++. Para isso, deixe o tutorial no relatório para que você possa instalar, mas para verificar se o compilador está funcionando, você escreve g++, version, e basicamente, se aparecer uma mensagem que não seja de erro, que de algo não encontrado, por exemplo, esse G++, a versão, o copyright e que não tem garantia, etc., significa que o compilador foi instalado com sucesso. Ou seja, ele pode rodar todo e qualquer programa programado em C++, contanto que tenha todas as bibliotecas. No nosso caso, como não tem nenhuma biblioteca que não seja adicional, que não precise ser instalada, basicamente só o compilador, não é necessário. Mas enfim, vamos começar aqui com o código. O código basicamente funciona da seguinte forma. Temos a função main, que ela tem o simulador de printa na tela o simulador de paginação, e ela pede para que a gente informe o tamanho da memória física em bytes em potência de 2, e que a gente informe o tamanho da página por quadro em bytes potência de 2, e que informe o tamanho máximo de um processo em bytes também potência de 2. E assim que você informar esses dados ao programa, ele ou dirá que a configuração foi concluída com sucesso, dizendo que a memória física, o tamanho da página e o máximo por processo é a que você informou, e dizendo que você pode interagir com o simulador e entrando no laço de repetição do menu, ou ele vai dar os erros dizendo que a memória física deve ser potência de 2, que o tamanho da página deve ser potência de 2, que o tamanho máximo de um processo deve ser potência de 2, que o tamanho da página não pode ser maior que a memória física. Aí com isso a gente pode começar a estrutura do código. Bom, primeiro a gente fez a função booleana que retorna se o número é uma potência de 2, e aqui ou é um verdadeiro ou é falso. A gente criou uma função que verifica se está num tamanho humano, que a gente quer só saber se está em bytes, kilobytes e megabytes. A famosa classe do C, que infelizmente C não tem orientação a objetos, a estrutura do struct process, onde a gente tem o PID, o tamanho, a memória lógica e a tabela de páginas. E aqui começa a classe principal, onde acontece toda a mágica do código. Que temos aqui a memória física, temos o tamanho da página, o máximo do processo, o tamanho máximo do processo e o número de frames. E aqui outras variáveis da memória física, as listas e o mapeamento sem ordem. E a gente começa aqui a função que eu disse anteriormente, que verifica as entradas iniciais do programa. Aqui tem a função que verifica o quanto por cento da memória está livre para disponível, quanto por cento de memória livre está disponível. Aqui tem uma função que verifica, ou melhor, que mostra a memória para o usuário. Tem uma função que cria um processo. E, bom, basicamente a função showMemory mostra aqui o tamanho total, a página por quadro, número de quadros, memória livre, o quadro com bytes, o sample e outras informações. O create process, ele verifica primeiro se já existe um processo com esse PID, na hora que você digita as informações. Verifica se o tamanho do processo é maior do que o permitido e que o processo tem que ser maior que 0 bytes, ou seja, ele precisa ocupar alguma coisa. Ou se a memória física é insuficiente e diz o quanto que precisava de páginas e de espaços livres. Enfim, a gente tem o término da função, que aloca e retorna essa parte da função que cria o processo. A gente verifica a tabela de páginas.
aqui com o começo lógico, o fim lógico e o início físico, e entre mais, dizendo que o processo foi criado com sucesso. Aqui diz a tabela de páginas, que a gente cria, que a gente mostra ela. E aí, se a gente informa um PID errado, ele diz que não foi encontrado nenhum PID, nenhum processo com esse PID. E aí, caso dê tudo certo, mostramos o tamanho do processo, o número de páginas, o tamanho da página, o página por quadro. E caso dê algum problema, não mapeado, senão mostra o mapeamento por bytes e o processo. E aí a gente pode listar todos os processos, a gente pode liberar um processo. E aí agora na função main, a gente informa as primeiras entradas. E aí após isso, a gente entra no menu, onde a gente pode visualizar a memória, a gente pode criar um novo processo, a gente pode visualizar a tabela de páginas de um processo, listar PID existentes, liberar um processo e aí sair. E aí escolhemos a opção. Bom, dito tudo isso, agora é hora de rodar o programa. Vamos rodar aqui. A gente escreve. A gente primeiro tem que ir no diretório do programa, no caso está numa pasta no meu desktop. E agora a gente escreve o comando, que é g++, o nome do arquivo, com a sua extensão, no caso C++, -o, o nome do arquivo, .exe, no caso no Windows. No Linux é basicamente só tirar o exe, que ele já vai. Aí você dá Enter, ele compila, e assim que ele termina de compilar, você escreve /invertida, o nome do arquivo, e caso você esteja no Linux é só apertar Enter, e caso esteja no Windows é só escrever .exe e dar Enter. Pronto, está rodando. E agora a gente precisa saber que o simulador de paginação finalmente começou a rodar. Ou seja, ele pede entradas e agora a gente precisa inserir as entradas. No caso, ele quer saber qual que é o tamanho da memória física do programa. Eu vou dizer que, por exemplo, é 2048, que é uma potência de 2. Agora ele quer o tamanho da página por quadro. Eu vou dizer que é 512. E agora ele quer o tamanho máximo de um processo. Eu vou dizer que é 128. E pronto. Agora que não houve nenhum erro, ele diz que a configuração foi concluída, essa é a memória física do programa, esse é o tamanho da página, esse é o máximo por processo. E bom, o que eu quero agora é visualizar a memória. Visualizei a memória. Ó, temos 3 quadros, aqui com as amostras, temos aqui a memória livre, temos aqui o tamanho total, que são 2 kilobytes, como eu informei lá em cima, com o tamanho amigável, a página por quadro e o número de quadros. Bom, agora dito isso, vamos criar um novo processo. Eu vou criar um novo processo com a opção 2. Qual que é o PID? Eu quero que seja 10. Qual que é o tamanho do processo em bytes? Eu vou colocar 64. Pronto, o processo foi criado com sucesso. Agora a gente vai visualizar a memória. Já podemos ver que tem um processo, ou melhor, um quadro ocupado com um processo de PID 10. E agora a gente vai visualizar a tabela de páginas de um processo do PID 10. Essa é a tabela de páginas, com o tamanho do processo 64 bytes, o número de páginas que ele ocupa, a página por quadro. Aqui eu peço perdão, pois o compilador no Windows tem um problema de encontrar acentos, mas enfim. Aqui ele fez a mapeação pelo número de bytes aqui, e enfim. Agora a gente vai listar todos os PIDs existentes, na opção 4. Podemos perceber que foram criados, por enquanto, só o processo de PID 10. E agora eu quero liberar o processo, eu não quero mais que esse processo exista. Eu vou escrever o PID, eu coloquei a opção 5, e agora eu vou escrever, digitar o PID 10. Pronto, não existe mais. Se a gente for visualizar a tabela de página de um processo de PID 10, podemos ver que não existe nenhum processo. Se a gente for liberar um processo de PID 10, PID 10 não foi encontrado. Se a gente agora tentar visualizar a memória, pode ver que foi liberado o quadro. E agora vamos tentar, eu diria, avacalhar com o programa. Eu digo, deixar o programa tratar as exceções. Eu vou criar um novo processo de PID 2 e que tenha
tenha, vamos ver, o tamanho máximo de um processo é 128. Se eu colocar 256, o tamanho do processo o tamanho do processo é maior do que o máximo permitido. Ou seja, ele não permitiu. Se a gente for visualizar a memória, não foi criado. Ótimo. E aí agora a gente pode ver, se a gente tentar fazer a mesma coisa com um número que não é potência de 2, por exemplo, 13, ele permite, pois o tamanho não depende dessa regra. É só no início onde precisávamos criar o tamanho da memória física, o tamanho da página por quadro e o tamanho máximo de processo. E agora, por fim, a gente pode criar vários processos. Por exemplo, PID 4, de tamanho 32. Criar um processo de PID 9, tamanho do processo 16. E a gente pode listar do tamanho 9. Tem esse aqui. Visualizar a memória, e aí a gente pode ver que só tem mais um quadro disponível. Vamos tentar ocupar ele. De PID 54. De tamanho 200, não, tamanho 2. Visualizar a memória. Aí percebemos que tem 4 quadros ocupados. Se a gente tentar criar um novo processo de PID 6 de tamanho 128, ele diz que a memória física é insuficiente, pois não temos mais páginas disponíveis. E bom, se a gente listar todos os PIDs, mostra que tem o PID de número 2, o PID de número 4, o PID de número 9 e o PID de número 54. E aí agora basta a gente encerrar a execução, já que o processo foi terminado. Encerrando o simulador até logo. E bom, esse foi o trabalho, e é isso. Muito obrigado.